senhora, de muitas histórias, muitos ídolos, imagens espetaculares. Disputas inesquecíveis. Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Vai começar 70 anos de Fórmula 1. As emoções da temporada de 2020. I really can't believe it. Thank you so much. Yes! Congratulations. A partir de agora, ao vivo, só aqui, na Globo. Oi, bom dia para você ligado na Globo. Seja muito bem-vindo a esta temporada diferente. É um novo anormal em função da pandemia que o mundo está enfrentando desde o final de 2019 e o começo de 2020. A Fórmula 1 2020 deveria ter começado no dia 15 de março com o Grande Prêmio da Austrália. Eram previstos 22 grandes prêmios. Estamos nesse instante na primeira prova do ano e são 8 corridas marcadas para a temporada. Uma temporada que tem os nossos parceiros Itaipava, Santander, Nivea, TIM e Renault. Esses são os nossos parceiros que vão acompanhar as etapas de 2020, uma Fórmula 1 que completa, como você viu, 70 anos. 1950, um grande prêmio na Inglaterra, em Silverstone, marcou o começo do Campeonato Mundial de Fórmula 1, como nós temos nesses 70 anos. São 8 títulos brasileiros, 2 pilotos, o Barrichello e o Massa, com a Ferrari, que é o objeto de desejo da Fórmula 1, e os títulos, os 3 de Ayrton Senna, os 3 de Nelson Piquet, os 2 de Emerson Fittipaldi, uma história riquíssima do automobilismo brasileiro. Hoje são novos ídolos, novos tempos. Hoje temos Lewis Hamilton pronto para quebrar recordes e mais recordes na temporada de 2020. Jovens talentos começando e o nosso time aqui escalado com o Luciano Burti, com o Felipe Giafone. Bem-vindos também à temporada. Burti, a temporada começa com o domínio da equipe Mercedes, como tem sido nos últimos tempos, com o Bottas na pole position e com menos corridas para que alguém dispare na pontuação. Ficou mais difícil, mais competitivo, mais apertado. Como é que começa a temporada, Luciano Burti? Bom dia, Kleber. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Olha, Kleber, eu acho até mais difícil para as outras equipes recuperarem essa vantagem que a Mercedes tem, porque literalmente você tem menos tempo, né, para poder desenvolver o carro. Agora, óbvio, a temporada pode ser competitiva, a gente sabe que é corrida a corrida, e hoje mesmo, você vê que algumas coisas também acontecem, né, o Hamilton, que largaria em segundo, foi punido por conta de não ter tirado o pé ontem em bandeira amarela, quando o Bottas saiu da pista, vai largar agora em quinto, e que vai trazer mais emoção para a corrida. Então, assim, corrida é corrida, só acaba na bandeirada de chegada. E ainda mais o GP da Áustria, né? GP da Áustria e Kleber Machado, eu queria saber se hoje sim ou se hoje não. Claro, hoje sim, hoje não, hoje talvez e mais ou menos. O Bottas é o pole position, o Hamilton fez o segundo melhor tempo. Mas teve uma bandeira amarela no final do treino, exatamente por uma escapada do Bottas. E hoje os comissários decidiram essa perda de 3 posições para o Hamilton, então vai largar o Verstappen na segunda fila. O Felipe Giafone foi por mais de 10 anos um comissário de Fórmula 1, acompanhando, estudando reivindicações e decisões. Hoje de manhã era a hora para decidir, Felipe? Bom dia, Kleber, Burt, bom dia a todos. Saiu bem mais atrasado do que o normal mesmo, né? Isso por quê? Tem uma explicação. Quando é justo, quando o Hamilton teria que ter tirado o pé, só que isso não ficou claro pela cronometragem. Então, eles analisaram a onboard deles, aí a gente vê... Essa é a imagem do Bottas escapando. Bottas saiu. Então, ele teria... Você não pode, naquele trecho, ser mais rápido, você tem que mostrar um respeito pela segurança e tirar o pé. Isso foi analisado hoje. Até para mostrar, né, Felipe? Aparece, tá ali em cima a luz verde, né? A bandeira verde, que você pode andar. Aparece imediatamente a amarela, aí ela volta para verde. Nesse período é que ele tinha que ter tirado o pé. Acabou nem fazendo
fazendo a volta, nem ganhando a pole, mas perdeu 3 posições no grid. E eles pegaram pela on-board do Hamilton, que mostrou que ele viu sim uma bandeira amarela. E o regulamento nisso é claro, quando você tem uma bandeira amarela, você toma 3 posições. Se você tem 2 bandeiras amarelas, que o perigo é maior, aí são 5 posições. Quer dizer, já está no regulamento lá, já está claro, não houve nenhuma conversa. Só leram e decidiram. Exato. Essa corrida de hoje, você vai ter uma série de mudanças. Não tem público, lógico que não tem público no circuito lá na Áustria, em Spielberg. A corrida vai ter um pódio diferente, não vai ser aquele pódio que você está acostumado. Então, até para o final da corrida tem atração boa para você acompanhar, porque é um padrão totalmente diferente. Como precisa ter? Porque está começando uma temporada diferente, a temporada 2020, no momento só 8 corridas, com 2 autódromos rodando, 2 autódromos vão ser repetidos, esse da Áustria e também o da Inglaterra, em Silverstone, e a gente está começando uma temporada que tem 70 anos de história da Fórmula 1. Nesses 70 anos, são 3 campeões do mundo na pista, né? O Lewis Hamilton, o Sebastian Vettel, que não vai continuar na Ferrari o ano que vem, e o Kimi Raikkonen. São os 3 campeões do mundo. Uma nova geração chegando aí, Verstappen e Leclerc são os principais símbolos. De uma história, como você viu nessa apresentação da temporada, repleta de grandes nomes, de grandes pilotos. Um só, o maior de todos os tempos. Acho que ainda é Michael Schumacher, né? Schumacher. Você vê, foram ligeiro. A Mariana Becker está acompanhando, claro, todo fim de semana. Esse fim de semana diferente, com protocolos de segurança, como todo mundo precisa ter. Às vezes a gente não respeita muito e não se dá bem. Mas a Fórmula 1 tem os seus protocolos. E ela mostrou ao longo dos treinos, no Sport TV, nos nossos telejornais. Mas hoje está lá, ao vivo, dia de corrida. Mariana, qual é o ambiente para um dia de corrida? Muito bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. É um ambiente de expectativa muito grande, já que a gente teve que esperar durante todos esses meses, mas de muita preocupação em poder respeitar essas regras do distanciamento de 2 metros entre as bolhas de convivência, ou seja, entre as pequenas equipes, né? Eu com a minha equipe posso chegar mais perto, mas de uma outra equipe eu não posso. São 2 metros de distanciamento. Máscara todo o tempo, álcool gel por todo o paddock. Todos nós, as 2.000 pessoas que estão trabalhando aqui, foram testadas e serão retestadas de 5 em 5 dias. Ou seja, ó, aqui está passando o pessoal da Ferrari, você vê que eles podem ficar um pouco mais perto uns dos outros. Cada equipe convive com a sua própria, vamos dizer, com a sua própria equipe, e a gente fica também em hotéis diferentes. Os pilotos estão hospedados aqui mesmo, em motorhomes. Agora, durante a chegada do grid, a gente não conseguiu ver esse distanciamento, porque era impossível. Dentro da pista, todo mundo junto, os carros chegam ao mesmo tempo, é impossível. Mas todo mundo de máscara, todo mundo de luva, todo mundo de macacão, para que a gente possa continuar essa temporada de 2020 com uma certa tranquilidade, certo? Você está vendo aí essas imagens, evidente, é muito difícil, né? Cada equipe tem um sem número de pessoas, 10, 15 caras que ficam em torno do carro, cuidando de motor, de pneu. Então esse distanciamento, nesta hora, quando eles chegam para a formação do grid, esse movimento é o mesmo de todas as corridas. Ali onde ela está muito diferente, lá no paddock está muito diferente. Enfim, são os novos tempos. O Galvão Bueno apresentou para você aquela nossa abertura e ele naturalmente estaria aqui, mas exatamente por conta da pandemia, por conta da locomoção que está sendo absolutamente proibida aqui entre nós, o Galvão gravou um vídeo para contar para a gente o que ele está esperando dessa temporada, 70 anos de Fórmula 1. Fala aí, Galvão! Bem, amigos da Rede Globo, bom dia a todos. Kleber Machado, Burt, Giafone, Mariana, boa tarde para você. Aí na Áustria, Fórmula 1 de volta, que espetáculo. Todos nós estamos muito contentes com isso. Claro que ainda estamos vivendo
todo esse drama, né? A corrida na Europa, porque eles estão pelo menos 2 meses adiantados em relação aos problemas do Covid, esse drama que continuamos vivendo aqui no Brasil. Mas com todos os protocolos, com toda a segurança, sem público, a Fórmula 1 voltando, muito bom para você que é apaixonado por velocidade, para todos nós que temos a velocidade aqui correndo nas veias. Então, Kleber Machado, eu queria muito estar aí, mas ótima transmissão para você, para todos vocês. E eu queria saber o seguinte, o que é que cada um acha? Será que o Hamilton vai conseguir ir em busca realmente de todas as marcas do Schumacher? Quer dizer, todas as emoções da Fórmula 1? E mais essa pergunta, será que o Hamilton vem com tudo de novo? Boa transmissão, boa curtição para todos. Valeu, Galvão. É uma pergunta que está sendo feita pelo mundo do automobilismo. Se ele for campeão, ele se iguala ao Schumacher em número de títulos, os 7. Se ele ganhar mais 7 corridas, ele empata com o Schumacher em número de vitórias, 91. Ele quebra os recordes, Giafone. Olha, se a gente for pelas estatísticas, só 2017 ele ganhou 9, desde que entrou a era híbrida, sempre ele ganhou mais do que 9 corridas, entre 9 e 11 todos os anos, ou seja, de 50% para um pouquinho para mais. Então, se for pela estatística, vai sim conseguir, desde que tenha pelo menos 14 corridas. Bom, então o grid está diferente, né? O Hamilton, repetindo, perdeu 3 posições, está largando aí em quinto, o Bottas é o primeiro. Reparou que só o Verstappen, que larga em segundo lugar, está com pneus macios. Foi o melhor tempo que ele fez no Q2, na segunda etapa do treino, com esse pneu amarelo. Os 3 pneus que estão disponíveis para os pilotos. Aí a ideia de uma estratégia de corrida. O ano passado vem de 2 vitórias na Áustria, o Verstappen, sempre parando uma vez só. Quando ele sai com esse pneu médio, aparentemente é a ideia dele fazer a mesma coisa, conseguir um bom trecho na pista, enquanto os outros vão precisar parar. Com 8 corridas, eu não sei se ele consegue esse ano, Burt, chegar às 91 vitórias do Schumacher. Mas que ele tem tudo para conseguir o 7º título, conseguir mais de 91 vitórias numa carreira que ele ainda vai rolar, enquanto você vê aí os últimos vencedores da Áustria, né? Depois do Rosberg, só os pilotos que estão aí, Hamilton, Bottas e 2 vitórias da agora flecha preta a equipe Mercedes. Ó, Kleber, com 8 corridas, eu também não vejo acontecendo, mas vamos lembrar, a Fórmula 1 está trabalhando para colocar pelo menos mais corridas, mais 7, eu acho, né? Serão pelo menos 15 esse ano. Não está confirmado, mas está em estudo. Falam até talvez 18, quem sabe. Então, eu acho que será o suficiente para, se o Hamilton manter essa vantagem que a Mercedes está apresentando, quem sabe já esse ano ele conseguir quebrar esse recorde. Se tiver fim de semana para tanta corrida, aí pode rolar. Bom, os carros estão chegando, os 20 carros estão chegando no grid, apenas um estreante, o Latifi, que larga na última posição, é o único estreante, o Nicolas Latifi, o canadense, que corre pela Williams. As equipes, os chefes, a expectativa. Era para começar dia 15 de março, ficou todo mundo esperando, respeitando naturalmente como o esporte está fazendo e a sociedade inteira está fazendo esse período de pandemia. Agora é hora de motor roncando, de pé embaixo, de marcha para cima e da gente acompanhar as 71 voltas deste grande prêmio da Áustria. Aí estão as luzes vermelhas, pela primeira vez elas se apagam em 2020. Aqui à direita no vídeo, Bottas. Ele vai mantendo a primeira posição, Verstappen vem com ele, o Lando Norris. Larga em quinto, o Hamilton tenta recuperar a posição, todo mundo dá uma espalhada e segura firme a ponta o Valtteri Bottas, mantendo todo mundo as primeiras posições. Ó, o Norris atacando o Verstappen. Norris ataca Verstappen. Verstappen consegue ter a preferência, curva direita. Em primeiro lugar, o Bottas, em segundo, Verstappen, em terceiro, o Norris. O Albon vem na quarta posição, em quinto, o Hamilton. Todo mundo manteve, mas a briga do Lando Norris continua. Ele tá indo para cima, sai disparado, sai abusado o Lando Norris com a McLaren. Ótima surpresa do fim de semana, a McLaren. Eu acho sempre bacana quando uma equipe assim, forte, poderosa, campeã, consegue recuperar terreno. E já consegue a ultrapassagem. O cara foi pra cima, foi com tudo, não deu mole. Pérez. Vem o Pérez, ó, continua na segunda posição o Verstappen, olha, perdendo posição,
vai sendo atacado o Pérez, atacando o Pérez ao piloto Charles Leclerc. A briga é grande, Essa corrida é boa, né? Ela tem vários pontos de ultrapassagem, o circuito não é grande, tem só 10 curvas, tem curva de alta. É uma corrida que promete. E o começo foi bom agora. O Bottas está indo embora, né? Kleber, tem que lembrar que o Verstappen, que largou em segundo, é o único desses 10 primeiros que largou com o pneu médio. Então, assim, a largada já não é tão boa. E essa primeira volta, né, a questão de aquecimento de pneu e tal é prejudicada. Por isso ele foi atacado pelo Norris. Então o Bottas levou vantagem e abriu essa distância já de 2,5 segundos quase. Olha a briga aí, ó. A briga vai estar boa, a briga vai ficar boa. Não vai ter vida fácil o Leclerc como piloto. E o Vettel, nesse instante, está sem carro. Já o primeiro recado, primeiro papo entre Bottas e a equipe Mercedes. Mantém a primeira posição, já abre 2,4. Estrategicamente, Giafone, tudo sugere que o Verstappen não vai tentar acompanhar o ritmo do Bottas. Vai, portanto, segurar os outros que estão atrás, todos os outros com pneu macio, porque a ideia dele é fazer uma primeira parte de corrida muito grande para ver se ali consegue beliscar, quem sabe até uma vitória. Seria a terceira dele na Áustria. E agora vem com o DRS aberto, a gente vai ter algumas ultrapassagens. Vamos lá, depois desse momento aí eu falo. Vai o Norris, ó. Ele continua ameaçando. O Hamilton está na 5ª posição, o Norris em 4º. O Albon acabou indo bem, hein? O Albon foi lá, enquanto você estava preocupado com o Norris atacando o Verstappen, o seu Albon espalha na primeira curva. O Albon deixando para trás, tracionou bem o Albon aí de dentro do carro do Lewis Hamilton, que é o segundo tempo da qualificação, mas perdeu 3 posições, largou em 5º, teve que ir para a área para abrir um pouquinho mais, porque não deu nenhuma chance o Albon, e agora o Hamilton vai partir para uma corrida de recuperação, e o Norris parece que foi só ídolo da categoria, o Juan Manuel Fangio. Carreiras são carreiras. A melhor volta da prova foi dada exatamente, agora já não é. Estamos. E o Irvine passou mal e de sexta para sábado foi uma correria, entrei no carro. Então, e qual é a dessa pista aí? Ela é gostosa, ela é atraente, ela é de ultrapassagem, é de pé embaixo. É uma pista de longas retas, né? Então, consequentemente, as freadas são muito fortes. Basicamente, a dificuldade do piloto é freada forte e tração. O carro tem que ser bom de tração. Você tem essas duas curvas no final da volta, curvas de alta velocidade, mas é freada e tração que determina o desempenho, além do que a velocidade, obviamente, em reta. Velocidade essa, Kleber, que o ano passado era o grande trunfo da Ferrari, e a gente vê que agora é o contrário. Você vê que na reta a Ferrari é muito lenta, né? Então é até estranho isso aí, né? Falaremos sobre isso ao longo da transmissão. A pista tem só 10 curvas, né? São 10 curvas. Sendo que dessas 10, algumas nem são curvas, pois né? Mas só um detalhe para não passar batido. A última vez que teve essa briga aí, Albon em terceiro e Hamilton em quarto, foi aqui no GP Brasil, quando faltando, acho que 2 voltas, se não me engano. O Hamilton bateu no Albon, né? E acabou até sendo punido depois da prova. E o Albon rodou, então é uma briga para a gente ficar de olho também. A corrida com 71 voltas, a pista tem 4.318 metros. Eles vão percorrer 309 quilômetros, 690 metros. O Leclerc vai buscando espaço aí, tentando ultrapassar o Pérez. Ele que chegou a perder a posição já para o Pérez. A briga é boa e ele vai com dificuldade. A curva é à direita, olha como eles estão. As brigas estão muito boas. Várias vezes você vê aí uma imagem recuperada, os dois carros ocupando o mesmo espaço na pista na hora da ultrapassagem. Olha aí. E chega pra lá... Albon e Hamilton. Chega pra lá, não vai... Não vai ser pouco, não. Não vem, não. Esses carros da Racing Point, eles estão fumando aí, eles estão soltando essa fumaça desde o primeiro treino livre. Não a gente até pensou que ia quebrar o motor logo de cara, e assim ficou. Então é alguma coisa, algum excesso de óleo que eles está controlado, não está jogando óleo na pista, mas eles estão sempre dando uma fumadinha. Carros que começaram muito bem a temporada, né, sendo muito elogiados. O carro do Sérgio Pérez, ele largou na 6ª posição do grid, e o Stroll na 9ª posição. Eu achei engraçado os caras, é uma cópia da Mercedes do ano passado.
e há uma limitação dessa cópia, né? Você não pode fazer uma cópia muito fiel ao original, isso é contra o regulamento. O Hamilton continua indo para cima do Albon. Nós estamos na 8ª volta. Bottas largou na pole position, mantém a liderança. Vai abrindo vantagem em relação ao Verstappen. Passa de 3 segundos nesse momento. São outros 3 segundos do Verstappen para o Albon. O Albon preocupado com a aproximação do Hamilton. Para os dois a diferença é ali, ó, no cronômetro. Você vai vendo a cada freada, a cada acelerada. Essa história do frear e buscar a tração é que vai ficar na briga. Olha como chega agora, ó. Na hora da curva chegou o Hamilton. Consegue sair bem o Albon, tem até uma boa recuperação. O Albon com a sua RBR, que tem motor Honda. Vai ser uma boa briga. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Itaipava, dias melhores verão. É bom ver, legal uma coisa, né, da evolução da Honda, da RBR. Você vê que mesmo, eu nem acabei de falar, esse circuito tendo retas longas e o Hamilton usando a asa aberta aí, ó, o Albon consegue se manter à frente. Acho que agora, inclusive, o Hamilton vem para cima. Olha lá, ó. Mas a velocidade de reta da RBR e Honda, consequentemente, é muito boa. Dá uma briga boa, mas agora... o natural da corrida era você apontar o Hamilton como o grande favorito. Agora ele vai. Agora ele vai abrir um pouquinho. Alexander Albon, o tailandês, que vai escrevendo também o seu nome. Um comecinho, né? Tá na primeira página ainda da história dele na Fórmula 1. Você lembra que ele estava na STR, na Toro Rosso, que já não chama mais Toro Rosso. Agora é a equipe AlphaTauri, mas continua sendo da mesma empresa, que aliás é a dona do circuito, é a dona do pedaço aí. Ó, mais uma vez a ultrapassagem. Essa pista que ajuda muito, que ela tem são 3 setores da abertura de asa, e logo um seguido do outro. Então quando você entra na reta, na curva 10, já engatado ali, você tem a chance, né, de vir. Assim foi que fez o Verstappen ano passado, que acabou caindo na largada para 8º e venceu a corrida. Tem a primeira entrando na reta dos boxes, né? Que é exatamente depois da curva 10, sequência antes de entrar também na reta dos boxes. Quando acaba a reta dos boxes, né? Um pouco depois. Ó, Bottas, Verstappen e Hamilton, já é o terceiro. Mas eu ia perguntar para vocês sobre o favoritismo. O óbvio é apontar Hamilton, em segundo o Bottas, em terceiro o Verstappen. Quando nós temos essa mudança no grid, mas o Hamilton rapidamente em 10 voltas já está em terceiro e vai para o ataque, continua um favoritismo grande da Mercedes para o resultado final, ou a tática do Verstappen pode ser decisiva para o resultado final da prova? A tática do Verstappen é boa, mas de verdade, ó, a gente não consegue ver nenhuma vantagem dele ainda. Já foram 11 voltas e o Bottas continua mais rápido que ele. Opa, aí ó, só porque eu falei, Verstappen quebrou. Só porque você falou. Essa é uma perda para a corrida, né? De atração para a corrida. É uma pena. Uma pena, olha lá. Apagou tudo. Esse é o bom e velho problema. Eu gosto quando... O que aconteceu? Foi um problema hidráulico. Eu acho que tá mais para elétrico. Eletrônico. Eletrônico. Você vê que o carro dele falhava. Olha lá, vamos ouvir? Eu só consegui traduzir a parte do apito. Não, então, mas aparentemente pelo painel tá desligado ali, dá pra ver que aparentemente é um problema elétrico ou aquele problema de junta, né? Veja. Junta tudo? Junta tudo e joga fora, porque infelizmente, uma pena pra corrida. Concordo com você, tá, Kleber? Aí, Pois é. Ó, o momento que apaga. Ó, o som. Você imagina a frustração do cara? Você vê que apagou o motor, ele tenta pegar no tranco ele mesmo. Tá tentando ainda, né? Tá se arrastando, quer dizer. Não sei se há uma solução para ele ainda parar no boxes e conseguir alguma solução, porque a corrida ficou absolutamente... Nesse momento ele está em nono lugar. Fala, Mariana. E agora... Ó,
Okay, stand by, Max, we're looking. Basicamente ele está falando que não consegue trocar marcha, não consegue fazer nenhuma mudança. Estranho de entender qual é o problema. Já está em último. E está indo, obviamente, indo agora pro box. Fala, Mariana. A expectativa da Red Bull cai no colo do... A expectativa da Red Bull cai no colo do Albon, né? Que é o Buda da turma aqui, que é o cara mais quieto, mais calmo. E que quando foi questionado, olha, o Verstappen, teu companheiro de equipe, tem uma peça nova, tem um bico novo e você não. Ele falou, não, tudo bem, eu entendo, quem sabe na próxima corrida eu vou ter. Vê agora... Toda essa paz e a expectativa cai no colo dele. Ele vai ser o cara se não conseguirem consertar esse carro. A questão pro Albon é que ele tem a mesma estratégia. Aparentemente, teoricamente, ele está com a mesma estratégia dos dois carros da Mercedes. Então ele vai ter, ele está 3 segundos já atrás do Hamilton. 4 segundos atrás do Hamilton. Não. 3 segundos atrás do Hamilton, o Hamilton está 7 atrás do Bottas e ele está 3 atrás do Hamilton. Quer dizer, vai ser difícil acompanhar a parada. Para um cara ainda, assim, começando, como eu disse, a sua vida na Fórmula 1, que tem a melhor colocação, um 4º lugar, e chegando hoje a 22 grandes prêmios. Ó a Ferrari do Vettel aí, ó. Vettel indo com a sua Ferrari para cima do Lance Stroll. A Ferrari no fim de semana péssimo. E aí, essa é a dica, mais uma vez aí, mas vamos ver o que vai acontecer. Acho que... Deu pra ver que ele tentou sair, tá já um pouco à frente, mas parou na sequência. E vi também que durante lá, enquanto trocava os pneus, tá abandonando já não tem o que fazer. Ele chegou a tirar o volante, colocou o volante de novo para ver se tinha algum, vamos dizer, até um mau contato, né, do volante. Mas não é isso, não é algum problema mais sério. Que pena. Uma pena. Uma pena porque esse é um dos caras que vão fazer da temporada, que tem feito da Fórmula 1 um negócio competitivo, agressivo, ousado, sai louco da vida e tinha esse ano, com essa estratégia dele, a possibilidade de ganhar pela 3ª vez o Grande Prêmio da Áustria. Ele venceu nas 2 últimas temporadas e se ele consegue a vitória, ele se iguala ao Alain Prost, que é o maior vencedor do Grande Prêmio da Áustria com 3 vitórias. Deu para ele. Vamos lembrar que no próximo final de semana a gente tem de novo. Tem de novo, né? Mesmo o nome, o GP é diferente, né? Estíria, devido à região aí do circuito de... No mesmo circuito, né? Na mesma pista. Mas a pista é a mesma, tudo igual, ou seja, tem a chance de semana que vem. Tem a chance de novo. Aí a imagem, ó, quando ele tenta sair, esse que o Burt falou, saiu e já percebeu que sem solução. E ele tinha, inclusive, trocado pneu, né? Ele tinha já trocado dos médios para os pneus mais duros. Uma pena mesmo para a corrida. O abandono do Jos Verstappen. O Verstappen que tem 8 vitórias na carreira, 2 delas conquistadas aí na Áustria. O Burt falou da semana que vem. A Fórmula 1 vai ter algumas rodadas duplas e até triplas nessa retomada, nesse começo de temporada 2020. Hoje o Grande Prêmio da Áustria. A semana que vem esse Grande Prêmio da Estíria, que é a região do circuito, nesta mesma pista. Depois, na 3ª prova, continua o pique, 5, 12 e 19 de julho, aí nós teremos o Grande Prêmio da Hungria, aí vamos para mais uma rodada dupla de circuitos, dia 2 de agosto e dia 9 de agosto, 2 grandes prêmios em Silverstone, na Inglaterra. O do dia 2, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e o dia 9 vai ser o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. Fórmula 1 que começou exatamente em Silverstone em 1950. Não, evidentemente, as corridas de Fórmula 1, mas o campeonato, como nós conhecemos nesses 70 anos. Aí teremos dia 16 de agosto o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, dia 30 o Grande Prêmio da Bélgica em Spa, dia 6 de setembro o Grande Prêmio da Itália em Monza. Esses são os grandes prêmios confirmados para a temporada. Kleber, dá para ver que o Vettel tá com dificuldade, a gente sabe. Ricardo chegou. O carro da Ferrari tá com dificuldade, então o Vettel em nono, imagina, atrás do Stroll. Vamos ver só o Stroll, como fala? It's an engine problem, we're trying to manage it. You're doing a good job, mate. We're just doing our best to try and sort it here. O Stroll que tá em 8º, né? Um excelente resultado para ele até agora. Tá com algum problema no motor, a equipe dizendo que ele realmente identificou algum problema, que estão guiado pelo Ricardo, que vem em 10º, ou seja, não é aquela Ferrari que a gente costuma ver, né? Imagina. O Leclerc
quase venceu no passado, foi pole position, está em sexto. Então, esse final de semana e o próximo serão muito difíceis para a Ferrari, que só deve ter uma inovação aerodinâmica e talvez uma melhora do carro na terceira etapa, o GP da Hungria. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Santander, a menor taxa imobiliária do Brasil, 6,99. A questão da Ferrari, a Ferrari tinha um recurso no ano passado que fazia dela um dos carros mais rápidos, se não o mais rápido, nas retas, na hora de despejar potência e atingir a maior velocidade de uma volta em determinado trecho. Esse ano, ela não está conseguindo, nesse começo, enquanto tem uma briga ali particular entre o Giovinazzi e o Raikkonen da Alfa Romeo, esse ano ela não apresenta isso. Então todo mundo está dizendo, ó, o Hamilton fazendo a volta mais rápida. O Ricardo também com problemas, ó. Ficou. Poxa, os personagens começam a se destacar e apertar, como ele ia apertar. O Vettel já perde potência. Quando você ouve esse barulho aí, parece que o carro está numa marcha só, né? Uma marcha só. Mas enfim, a Ferrari, vocês chegaram à conclusão que tinha alguma coisa que não era de acordo com o regulamento do motor da Ferrari em 2019. Vou deixar para o comissário, Felipe Giafone. Deixa para ele falar sobre isso. Essa suspeita começou justamente na última prova do ano passado. Desculpa, Felipe, o Racing Point também tinha problema no motor, acho que também está tirando o pé ali e vai abandonar, pelo jeito, mas completa aí. Hoje em dia não é o tanque não tem limite de litros. Você é medido o consumo pelo sistema eletrônico da FIA a partir da hora que o carro cruza a linha de chegada, da largada. Cada equipe está liberada para sair com quanto combustível quiser, não, né? Não, você Quer dizer, pode acabar a corrida. Exatamente. Então, antigamente era pelo tamanho do combustível, do tanque de combustível. Hoje o sensor consegue medir o quanto que você gasta por volta. Okay. E a FIA estranhou porque a Ferrari estava mentindo esse número. Eles estavam falando que tinham menos combustível do que fato tinha. Então, ou seja, eles estavam consumindo mais combustível e a FIA não estava... nunca ficou claro realmente o que aconteceu. As equipes ficaram muito bravas aí porque não teve uma penalização, mas a Ferrari, agora passa lotada. Foi o momento que ele passou. Primeiro teve a passagem do Raikkonen sobre o Giovinazzi, agora a passagem do Vettel contra o Stroll. Então, essa questão assim, com quantos... Aí ela tinha que, a cada volta, consumir X. Pelo regulamento X, porque são medidos por alguns setores. O que eles falam? Você tem um consumo máximo por volta e por setor. O sensor da FIA, então vamos supor, a cada 300, 400 metros, ele mede. Então a suspeita é de que... ela falava que tinha 100, mas tinha 150. Que tinha um pouco mais. E nesse intervalo, quando a FIA media o combustível, eles conseguiam injetar mais combustível. A partir desse momento até o outro momento, eles conseguiam enganar o sensor da FIA. Só para traduzir. Essa é uma engenhoca. Mas para traduzir isso que o Felipe está falando, basicamente é o seguinte, Kleber. Mais combustíveis geralmente significa mais potência. Então, com mais combustível, quando você tem um limite de combustível, a potência é X. Se você consegue colocar X% a mais, você despeja ganha mais potência, dando vantagem. E dá para ver que alguma coisa tinha. E uma vez que a FIA, vamos dizer, pegou isso, não divulgou exatamente o que era, a gente vê que desse ano a Ferrari piorou bastante. O rendimento piorou. Para você ter uma ideia, no treino de ontem da classificação, o Vettel nem passou para a terceira etapa, para o Q3, que define mesmo quem é o pole position. E o Leclerc passou ali na Bacia das Almas para largar na 7ª posição. Mariana Becker. O Leclerc foi pole o ano passado, esse ano ele foi quase 1 segundo mais lento, largou da 7ª posição. E eu estava vendo aqui as outras equipes que têm o fornecimento da unidade de potência da Ferrari, Alfa Romeo, a Haas, enfim, elas todas foram mais lentas, né, esse ano. Então, realmente, é inegável que tinha um problema. E a grande questão aqui, a grande bronca no paddock é por que a FIA não abriu, né? Por que não falou exatamente qual foi esse problema. Olha, mais um abandono. Agora o Stroll, que já estava apresentando problemas, chegou a brigar por posições.
O rádio recuperado, o engenheiro pedindo para ele ir direto para a garagem, quer dizer, nem tentaram ver qual é o problema, porque é problema de motor, não tem o que fazer. Agora, esse, se não me engano, é o Grosjean. O Grosjean, que tava lento. Tava lento, Tava lento. Então, só trocar o pneu, estranho, né? Porque ele vinha muito lento. Pois é, porque ele vinha bem lento mesmo. Por isso que ele estava lento. Entendemos, né, Kleber? Grosjean. Ele estava se recuperando do susto, né? Estava se recuperando do susto. Na 17ª posição. O Bottas é o primeiro colocado, o Hamilton é o segundo. Já temos a dobradinha da Mercedes, como foi na classificação. O Hamilton perdeu 3 posições, mas já recuperou na pista. A diferença é de 5 segundos entre os dois. O Albon vem na 3ª colocação. O Norris deixa a McLaren num ótimo 4º lugar. Depois o Pérez com a Racing Point em 5º. O Leclerc é o 6º. Sainz é o 7º. Vettel é o 8º. Gasly o 9º. Kvyat o 10º. São os pilotos que estão na zona de pontuação da Fórmula 1. E o Hamilton vai com a volta mais rápida da prova. O Ocon está voltando para a Fórmula 1 esse ano, né? O estreante é o Latifi, mas o Ocon ficou temporadas fora e está voltando para a Fórmula 1, tendo mais uma oportunidade, o Ocon, de pilotar na principal categoria do automobilismo. Está aí com o seu Renault. Kleber, a Ferrari chamou o Leclerc para o box, aí a equipe estava pronta com os pneus, voltaram. Então, assim, aconteceu alguma coisa estranha, porque desistiram de parar nessa volta. Talvez foi algum jogo em... Pode ser. Para tentar enganar o Pérez, para tentar fazer ele entrar e eles continuarem. Porque eu ia até falar, quando eles chamaram pro box, o ano passado eles pararam na volta 22 e 23 e erraram. Né? Eles deveriam ter parado muito cedo e depois sofreram no final da corrida. Então tá tendo um jogo aí. Olha o Hamilton. A equipe Mercedes pediu para o Hamilton ter atenção com o carro dele, por uma coisa que, na minha opinião, não tem muito que o piloto possa fazer, porque o carro da Racing Point, que usa motor Mercedes, acabou de sair da prova por problemas de sensor. Fim de semana, né? A corrida estava todo mundo armado, aí perceberam, a situação não é boa. Foi até um erro da Fórmula 1, né? Foi um erro de ir, né? Mas eu estava vendo esse gráfico do treino, é bonito, né? Esse virtual aí, ó. Bonita vai ser a ultrapassagem agora. Opa! Eita. A ultrapassagem foi bonita, a passagem direto já não tanto. Né? Ultrapassagem bonita, e direto na curva não. Magnussen. Mas eu vou te falar, eu acho que tem algum problema de freio no carro, tá? Na minha opinião, não foi um erro do piloto. Eu acho, foi passou reto meio... Parece que ele puxou o freio de mão até, né? Mais ou menos isso. Brincadeira, não existe freio de mão, mas o cavalo de pau que ele deu parecia que foi no freio de mão. Puta, tô imaginando aqueles filmes de perseguição. Olha lá, vamos ver. O cara puxa o freio de mão e já dá... Olha lá. A passagem foi na boa. Foi muito reto, né? Foi muito direto, muito reto. Você vê que ele não para, ó, é algum problema de freio. E é isso que eu falei do freio de mão, porque normalmente não trava a roda traseira dessa forma. Então provavelmente ele perdeu sim o freio da... Responsável, na minha opinião. O Pérez foi bem de segurar, mas a equipe errou. Né? Isso aí a equipe pode vir tomar uma multa. Não acho que vai entrar a Racing Point por ter liberado e quase causado um acidente. Agora, o que é bacana aí... E esse carro é por causa da escapada do Magnussen? Exato. Porque ele parou lá e não conseguiu sair. Bom, e ali é uma área de escape, né? Mas se o cara for direto... O que eu achei muito interessante é a entrada do safety car, porque no passado eles colocavam o safety car virtual. Sim. Agora zera tudo, é uma nova corrida. Ou seja, né, o Hamilton vai entrar na briga de novo, vinha chegando. Então eu prefiro muito mais... Com o virtual você mantinha a mesma distância, a mesma diferença de tempo, né? Então você mantém. Quando a corrida já estava espaçada ali, você praticamente voltava a mesma corrida que já estava antes. E agora vai voltar uma corrida muito mais legal. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Nivea Creme, um toque de carinho na sua pele. Quatro pilotos já abandonaram, o Magnussen, o Stroll, o Ricciardo e o Verstappen. Grande pena o Verstappen, né, que tinha uma estratégia diferente. Ele largou de pneu médio. O Pérez é o único agora na pista que está com o pneu médio, todos os outros com pneus duros.
o composto branco. São 20 e poucas voltas, até a volta de número 71, 28 voltas. Estamos chegando a 30 voltas, menos da metade da corrida, para todo mundo ir até o final. Esse aí é o número de pneus disponíveis para o Lewis Hamilton. Pneus novos e pneus usados. E todos os pilotos com os pneus duros. Kleber. Eu tenho o Pérez, né? O Pérez está de médio, né? Opa, passou batido, Pérez de médio, desculpa. Vamos tomar um erro de estratégia, não é possível. Fala, Mariana. Uma notícia interessante sobre o calendário agora. Até o fim da semana esse calendário deve ser divulgado. A gente espera 2 corridas no Bahrein, uma em Abu Dhabi. México e Estados Unidos disseram que ainda não é seguro correr por lá. E a China quer fazer sim o Grande Prêmio e com público. Portanto, novidades aí para o fim da semana, a gente já está dando uma adiantada aí. E Brasil, né? Essa também a gente então, está em suspenso, né? Nesses dias aí foi acho que foi o Toto Wolff da Mercedes que falou que não via acho que foi ele, que não via nenhuma perspectiva de você fazer uma corrida no Brasil nesse momento. E não tendo México ele, e Estados Unidos, que são, né, as Américas, complica ainda mais essa logística, né? Porque assim, gente, o espetáculo é lindo, o circo vai, todo artista tem de ir aonde mas não tem. Você não pode começar a projetar, principalmente em alguns países em que as coisas estão absolutamente estranhas e esquisitas. Né? E vale lembrar também, quando você tem uma corrida longe, né, da Europa, os pneus, o combustível, tem uma grande parte pesada, vai direto da Europa para a corrida. Não é só os carros. Falando com Bottas, é do freio ou do pneu ali de levantar 10 graus? Levantar 10 graus na temperatura. Eu só não peguei se era do freio ou dos pneus. Mas enfim. Quem levanta? O pessoal ou ele? Ele tem que se esforçar, depende muito da velocidade do carro de segurança que vai à frente. Mas ele é uma elevação de temperatura mecânica. Ele tem que fazer isso andando. No caso dos pneus, às vezes fazer aquele zigue-zague na reta, mas principalmente na curva, você vê que ele vira o volante até um pouco mais do que precisa, para, vamos dizer, arrastar o pneu e aí gerar temperatura. E a outra é fazer esse meio que esse vai e vem, esse zigue-zague de acelera e freia, para justamente agora, olha lá, ele acelerou bastante, vai frear para subir a temperatura de freio. Você em casa já imaginou como é que é ali o departamento de telemetria, que o cara tá medindo a temperatura do pneu, tá medindo não sei mais o que, para falar assim, boa, esquenta esse pneu aí, aquece aí. Uma comparação, é mais ou menos um Big Brother isso aqui, tá? Você tá no carro, mas você tá sendo vigiado o tempo todo. Qualquer coisa que você faça, eles sabem o que você está fazendo. Aquela desculpa que o motor não funcionou já era. Diz aí, Felipe, você que é mais antiguinho também. Antigamente a gente podia dar, às vezes, um miguezinho. Não, aconteceu um problema. Hoje em dia esquece. Hoje não dá. Não dá pra fazer nada. Falhou o freio. Interessante da temperatura do pneu, que não bastasse uma temperatura do pneu, eles medem a temperatura de contato através de infravermelho, de sensor, e a temperatura interna entre a roda e o pneu. Ou seja, a temperatura de contato, ela esquenta rápido, ela esquenta e esfria mais rápido com esse zigue-zague, acelera e freia. E a temperatura interna, ela acaba sendo regulada pelo disco de freio, a quantidade de calor que eles deixam passar do disco do freio para a roda. Então, tem toda uma história aí, porque cada ano que passa, eles enxergam de uma forma diferente os cuidados que eles têm que ter com os pneus. Então, agora ficou bastante tempo, né? Umas 5 voltas quase com o safety car, por causa daquela escapada do Magnussen. Acho que vamos ter o reinício da prova com todo mundo junto, hein? Não tem mais diferença no cronômetro. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. TIM, 10 GB em sua primeira recarga digital. Safety car vai embora e a corrida recomeça. Bandeira verde, todo mundo liberado. E ficou agora a fila indiana ali, ó. Bottas, Hamilton, Albon, Norris, Pérez, Leclerc, Sainz, Vettel, Gascoigne, Kvyat são os 10 primeiros colocados. 4 abandonaram. Magnussen, Stroll,
Ricardo, Verstappen. E agora a questão de ultrapassagem vai rolar mesmo, ó. O Leclerc pra cima do Sainz, rodou, ficou, sobrou pro Vettel. A briga era Vettel, Sainz e Leclerc, sobrou pro Vettel. O Vettel tá numa fase, hein, senhores? Erro típico dele, hein? Eu ia falar a mesma coisa, a gente viu algumas vezes. Não viu o carro na frente, né? O ano passado ele lembra no Bahrein com o Hamilton, teve aquela depois no GP dos Estados Unidos, acho que com o Verstappen. Cara, um tetracampeão mundial, tem, né, quem sou eu para falar dele, mas um erro típico, ó, não tinha espaço, ele vem ó, de longe. Olha lá. Para não bater. Para não bater, ele até foi então, consciente. deixa eu ver aqui, ó. A briga tá lá na frente, ó. Sainz e Leclerc. Ele vem. Pensou em aproveitar. Não sei se hoje. Estou mais assim, ele foi mais prudente. Ele foi prudente e não bateu. Errou. Mas, Kleber, eu acho, tá, que ele não devia ter acelerado. Ele achou que ia ter espaço para ele contornar por dentro. Mas. Enfim. Olha lá. Pelo que eu entendi, ele falando que não teve nenhuma avaria no carro. Até porque se tocou foi muito leve. Uma pena, né? Torço pro Vettel, não quero falar mal dele, claro. Não, mas não é um erro comum para um tetracampeão mundial que já tem um histórico, né, de cometer erros desse tipo, de tentar disputar uma posição e rodar sozinho praticamente. O Vettel que está fora da Ferrari, o Sainz será o substituto. Até o fim da temporada ele vai, né? Tem gente falando assim, tem uma guilhotina ali, pode ser que elas... Acho que não vai trocar no meio da temporada. Não. Um cara com a história, com o prestígio do Vettel, né? Não, ele vai até o final do ano. Ficou um pouco desconfortável a maneira que né, a Ferrari mandou ele embora, mas faz parte do jogo também. Ó. Olha, e o Bottas com a corrida reiniciada sem mais a vantagem que ele tinha no cronômetro, começa a acelerar para manter essa primeira posição. Tá só 1,3 à frente do Hamilton, fez agora a volta mais rápida da corrida. A briga tá boa, vai o Sérgio Pérez para cima do Lando Norris. Esse é um bom duelo, hein? Passou fácil. É um bom duelo de um piloto bem jovem e um piloto mais experiente, de um carro que já está muito mais consistente, né? Acho que hoje a Racing Point está brigando ali para ser a quarta colocada. Mas a McLaren veio numa recuperação bem interessante, bem bacana. A McLaren surpreendeu na classificação, mas o próprio Sérgio Pérez falou ontem após a tomada, falou, eu vou ficar decepcionado se a gente não andar na frente da McLaren em ritmo de corrida. Eles tiveram um ritmo de corrida muito bom e também isso está dando o que falar, porque é a Mercedes pintada de rosa aí e com certeza né, tem equipe já achando estranho. A gente pode falar um pouquinho depois disso aí. O Leclerc vai para buscar a posição do Norris. Leclerc buscando também a recuperação, está brigando pela quinta colocação. Você já pensou em disputar um GP no conforto da sua casa? Agora é possível. No Globoesporte.com você encontra um jogo de cartas em que o objetivo é deixar os rivais para trás e se tornar o campeão da Fórmula 1. Procure lá no Globoesporte.com. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Renault, agora com 3 vantagens incríveis para comprar. Dá para ver também que talvez de pneu duro o carro da McLaren do Norris não voltou tão bem. Vamos lembrar que o Pérez conseguiu ultrapassagem. Foi o único carro desses aí que voltou de pneu médio, se deu bem. E agora o Hamilton acaba de fazer novamente a melhor volta e tá dentro da faixa de 1 segundo, ou seja, ele pode abrir a asa. 1:08.258 a volta. Essa volta não é a melhor volta. O ano passado, em 2018, 1:06.957 é o recorde da pista. Uma volta na época do Kimi Raikkonen. Mas pelo tanto que tem de corrida, vai baixar. Vai baixar sim, mas interessante isso aqui agora, ó.
o Hamilton falando assim, eu posso usar a potência extra para conseguir ultrapassagem? E a equipe respondeu, não, a gente na verdade reduziu já a potência de ambos os carros. Por que eles fazem isso? A vantagem é grande, o Albon é terceiro, ele sabe que o Albon não tem velocidade para ultrapassá-los. Reduz a potência, porque esse motor não só vai ser preservado para essa corrida, mas para as próximas, né? Vamos lembrar que para 8 corridas, Kleber, por enquanto eles têm 2 motores disponíveis. 2 motores para 8 corridas. Se vier ter então 15, acho que será mais um motor apenas. Então tem que preservar, deixar igual os 2 carros, né? 4,6 a vantagem pro Albon. Eles estão numa posição confortável, evidentemente, no que se refere à vitória da Mercedes, da dobradinha da Mercedes na corrida. Mas para quem gosta, que ia ser bacana, fala vai para cima, decidam aí, seria. Interessante o Hamilton ter falado que ele falou, mas eu ainda tenho um motor sobrando. Ou seja, eles têm provavelmente um número de vezes que você pode ir na potência máxima do motor, e só que mesmo ele tendo isso sobrando, parece que não vão deixar usar. Só que o Burt sabe bem melhor do que eu que na Ferrari era a história com o Rubinho e com o Schumacher, era sempre assim, os dois ficavam no modo mais tranquilo. Hoje não, hoje você não vai falar isso. Hoje. Bem hoje, né? E acabava que o Schumacher por muitas vezes não seguia as regras e o Rubinho tinha que seguir. Para quem não entende nada, para quem não tem 18 anos ainda, foi nessa pista em 2002 que teve a história do Barrichello na primeira posição, o Schumacher em segundo, e aí ele falou assim, tá bom, então passa. Freou, o cara passou e ganhou a corrida. Uma das coisas mais constrangedoras da história desses 70 anos de Fórmula 1. Olha que bacana o espelhinho retrovisor ali na imagem, como se fosse, né? O espelhinho, uma viagem muito bacana. Olha, tem tudo aqui, ó. O verdinho aqui é a aceleração, o vermelho quando ele toca no freio, ali quem tá na frente e quem tá atrás do Leclerc, como ele tá vendo por este retrovisor virtual a aproximação do Sainz, que tá menos de meio segundo atrás dele, e ele 1.1 na perseguição ao Norris. Abaixo ali o contagiro. O número de... Evidente que é virtual, não é? E a velocidade que ele vai chegando, as marchas, ó. Antes o piloto tivesse essa visão, né, Burt? Porque na verdade a visão do piloto é bem pior, né? É bem ruim, você enxerga a lateral, você não tem a visão para trás como mostra essa câmera. O retrovisor é a hora que o cara tá saindo de você, né? Não tem aquele retrovisor no meio do automóvel. É uma pista bacana, né? Uma pista de... Você anda grande tempo com o pé lá embaixo. Mas a Ferrari não conseguiu se aproximar devidamente do Norris. Está entre os 2 carros da McLaren e a equipe só de olho. McLaren vai! Dando para voltar a brigar na ponta. A troca... A chegada do Ricardo e a ida do Sainz para a Ferrari, para a equipe é uma boa. Positivo. Cara experiente, né? Já venceu na Fórmula 1, veio de uma equipe grande como a RBR. Tudo bem que passou pela Renault agora que está em dificuldades, mas eu acho que essa troca a McLaren saiu ganhando. E o Daniel Ricciardo, que tem hoje completou 172 grandes prêmios, tem 7 vitórias na Fórmula 1, 3 pole positions. E foi em determinado momento o garoto da vez, né? O cara que ia para brigar eventualmente até por campeonatos. E claro, tem os caminhos da carreira, a equipe, quando você está na RBR, ele teve uma passagem boa, pegou o Vettel, né? Pegou o Vettel voando, não foi? O Verstappen. Tá falando do Ricardo? Do Ricardo. Isso, o Ricardo... Só o Verstappen? Não, ele pegou o Vettel no começo, mas eu digo assim, ele pegou o Vettel num momento bom, que o Vettel não estava já tão bem quanto deveria, e Ricardo... E aí o Verstappen chegou atropelando. Mas o problema dele na RBR foi o Verstappen, e a equipe claramente se dedicou ao Verstappen, por isso que o Ricardo saiu. Chegou a 304 por hora ali o Ocon com o seu Renault. Está na 10ª posição, se aproximando do Kvyat. A liderança está tranquila para o Bottas, eles vão mantendo uma distância bem pequena, ou agora até com possibilidade de usar a asa, mas a impressão é que o Hamilton e o Bottas, não sei se o Hamilton vai ficar sossegado com
com este segundo lugar. Pode não liberar potência, pode não desgastar carro, mas sei não, se ele conseguir, eu acho que ele vai. Hoje sim. Ele vai. E eles vão aumentando já para 6,5 a distância, a diferença para o Albon, com o Pérez na quarta colocação, o Norris em quinto, o Leclerc em sexto, o Vettel está lá em 14º depois daquele problema. Agora, uma das poucas temporadas em que você vai ver a Ferrari com dois pilotos que não têm título mundial. O Leclerc aparentemente tem um potencial para ser campeão do mundo, o Sainz ainda não sei, mas não é aquela dupla, né, de Ferrari, né? Eu acho que a Ferrari escolheu o Sainz, inclusive, para deixar claro assim... Que o Leclerc é o cara. O Leclerc é o piloto número 1, ponto final. O Sainz é um bom piloto, sem dúvida, é um bom piloto. Conseguiu um pódio aqui no GP Brasil do ano passado, bons resultados. Mas está claro que o piloto é o Leclerc. E eles vão apostar. A Ferrari foi prejudicada por essa questão do coronavírus e tudo mais, porque claramente eles deixaram... Vamos só ouvir o Norris? Isso é importante. No, this is plan A, maximum pace. Falando apenas da estratégia deles do plano A, para então acelerar ao máximo. Mas só para terminar aqui, a Ferrari dedicou a atenção ao projeto do carro 2021, só que com o coronavírus, a mudança foi para que o projeto 2021 fosse para 2022, para a Ferrari. Olha, pedindo para o Bottas alterar algum acerto aí, o piloto altera no volante, do chassi, falou o número, né? A letra é um código, agora o que significa exatamente, eu sinceramente não sei. E ele está vindo para fazer uma bela volta, com o Hamilton a persegui-lo. A diferença é essa aí que você está vendo assim, ó, no visual e no relógio, na casa de meio segundo agora. 2 voltas o Hamilton foi mais rápido, 2 voltas mais rápido o Bottas. Sei não se vai ficar nessa. Para completar o espanhol Carlos Sainz, aí está o Toto Wolff, o líder da equipe Mercedes. O espanhol Carlos Sainz tem 25 anos, estreou na Fórmula 1 em 2015, está fazendo hoje o seu GP de número 103 e tem só um pódio, né, na carreira. É naturalmente uma aposta da Ferrari, um cara novo. O Leclerc tem 22, né? Ele tem 25, você vai ficar com uma dupla bem jovem. Eu ainda acho que, não sei não, a Ferrari, você tem um Lando Norris aí que tá voando. Olha só, eles estão vendo algum problema de sensores em ambos os carros e pedindo então para não usarem muito a zebra, que obviamente você pega a zebra, o carro pula, chacoalha. Não sei exatamente qual que é o sensor, não falaram, mas para tentar manter então fora das zebras, ou seja, pega leve, tipo aquele anda devagar, sabe? Anda devagar. Pega leve, mas pega ré leve, mas o Hamilton abriu a asa e tá aí, ó. O Hamilton vai para cima, o Hamilton vai para dentro, o Hamilton acha legal a dobradinha, mas ele prefere uma dobradinha Hamilton-Bottas do que Bottas-Hamilton. Total. Acho que ele vai para cima. São 43 voltas. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Itaipava, dias melhores verão. Bottas, Hamilton, Albon, Pérez, Norris, Leclerc, Sainz, Gasly, Kvyat e o Ocon na 10ª posição. Confesso que imaginava uma corrida com mais disputas por posição. Se não lá na frente, Giafone, entre o Bottas e o Hamilton, achava que ia ter mais briga. É a mesma questão, não? Olha só, a mesma mensagem para o Hamilton, para então, problema de sensor, fica fora da zebra, e falou, eu já estou não usando as zebras, mas o Bottas está usando mais zebra do que eu. Tipo assim, entendeu? Tá cada um querendo defender o seu. Essa é sensacional, esse diálogo. Olha lá, o Bottas está usando mais zebra, agora usou muito a zebra, quase passou da zebra agora. Tá usando mais zebra do que eu, é ótimo. Agora eu realmente esperava. Menino, dedo duro.
uma ultrapassagem até mais fácil do Hamilton. Ele que vinha um pouco mais rápido, chegou com essas 3 zonas de abertura de asa. Você vê que esses carros eles têm sim a dificuldade de fazer essas curvas rápidas perto, né? Então a hora que ele entra aqui agora, entrou na reta principal, abre o DRS, só que tá longe, tá vendo? Então ele vai ter 3 setores seguidos de DRS, esse é o primeiro, só que ainda é difícil de conseguir aproximar. Mas é perfeitamente compreensível esse cuidado da Mercedes, pedir para que eles usem menos a zebra, que tenham uma condição mais limpa, afinal de contas, a corrida está praticamente garantida, né? E hoje vai rolar muita emoção com as famílias da Sandy e da Fernanda Gentil, no Tamanho Família, que começa logo mais depois do Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular volta na sequência da Fórmula 1. Essa talvez seja a redução. O menos possível o carro aí, para evitar qualquer problema. Além de uma quebra possível do carro, as informações passadas para a equipe, né? E outra preocupação do Toto Wolff, o ano passado a Mercedes não andou bem nessa pista pelo calor. E hoje a tendência, eles estavam esperando uma temperatura, a Mariana pode falar um pouco melhor, de 30 graus. E eles falaram, ó, pela nossa simulação feita com o carro prata, a gente não deveria ter problema. Agora a gente não sabe com o carro preto, que teoricamente pode pegar um pouco mais de temperatura. Então eles iam ter que sentir durante a corrida. Na hora que eu li isso aí... Sério mesmo? Até o carro. Porque você já percebeu quando você tá com uma camisa preta e sai no sol, ela esquenta mais do que se você tá de camisa branca. Quando eu li essa preocupação, falei, pô, chegamos a este detalhe, que o motor vai esquentar mais, os equipamentos vão esquentar mais porque o carro é preto? Faz sentido pra você ver não vou falar de exagero, mas os detalhes, né? É feito de detalhes. A temperatura, vamos só ouvir. Valtteri, this is James. The gearbox issue is critical. Please stay off the curbs, both cars. E aí? E o diretor técnico, o James Owens, falando que realmente... Lewis, this is James. The gearbox issue is critical. Please stay off the curbs. That's both cars. Vão os dois pro box? So this is the red and white curbs as well, Lewis. Ele passou a mesma mensagem para ambos, que é crítico o problema no câmbio. Problema de sensor no câmbio, então para realmente não pegar a zebra, tá? Só para completar sobre a temperatura. Esse é o momento mais quente do final de semana, a pista está 51 graus. Então é o momento realmente mais preocupante, se for esse o problema. Mas acho que o problema não é esse, tá? O problema realmente Pois é. É o câmbio agora. É um problema de equipamento mesmo. Isso. Porque eu vou fazer esse teste num dia de calor. Eu vou sair pra rua e vou botar a mão na lataria de um carro branco e na lataria de um carro preto e vou ver se tem um que tá mais quente que o outro. Mas pode ter certeza que vai estar assim. São 47 voltas. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Santander, a menor taxa imobiliária do Brasil. 6,99. Informação direto do circuito de Spielberg, na Áustria, com Mariana Becker. Não são só os carros pretos, né? Os mecânicos estão todos com macacões pretos, quer dizer, a temperatura altíssima. Eu ouvi aqui meio de longe, já que eu não posso entrevistar, muito quente por aqui. Eu sou a prova disso. E a pintura nova da Mercedes, acho que é muito bom explicar. A partir do assassinato cruel do George Floyd lá nos Estados Unidos, uma série de manifestações se espalharam pelo mundo e o Lewis Hamilton, que é um cara assim muito consciente, que tem mesmo uma preocupação além pista, inclusive fazendo movimentos para que a própria Fórmula 1 fique mais aberta para as pessoas. Ele é o único piloto negro da Fórmula 1 e participou de um em Londres. E deve muito ter partido de uma iniciativa dele, uma conversa dele com a equipe, para a Flecha de Prata estrear a temporada e fazer a temporada com o carro preto. Falando no Hamilton, eu não consegui entender aqui, estou tentando ver os tempos, se ele tirou o pé, se teve algum problema, algum erro, alguma coisa, porque a diferença subiu agora para 1,5 segundo. Mas eles estão rodando bem igual, né, Burti? Então, mas a diferença lembra que estava sempre ali a 6 décimos e tal, de repente agora está 1,5, 1,7, ó. Então não sei se é ele economizando realmente... tomando conta do carro mais do que o Bottas. 082
o Bottas 0,83 ele. E mesmo assim, tomando conta do carro, eles estão com 3 décimos mais rápidos eles são do que o Albon, que está na terceira posição. Aí vem disputa ó, do Kvyat com o Ocon. Curioso é que foi dito para o Bottas que o carro dele está pior do que do Hamilton. O Ocon vai para cima. Fecha a porta, Kvyat. Renault contra AlphaTauri. A AlphaTauri mantendo a posição. O Ocon vai embora, vai no balé ali tentando tirar a concentração e fazer a ultrapassagem. Isso eu imaginei que ia ter mais nesse grande prêmio da Áustria. A AlphaTauri, repito, é a Toro Rosso, virou a AlphaTauri e continua sendo a irmãzinha mais nova da RBR. Grosjean. Segunda vez hoje, hein? Não está sendo mais uma vez um dia sossegado, né? Pros carros da Haas. Só pegando essa informação que a Marina passou, teve um rádio que eu não entendi, mas era isso mesmo, a Mercedes falando pro Bottas, ó, toma cuidado que o seu carro tá pior, né, em termos lá dos sensores com defeito do que o outro carro, ou seja, do que o Hamilton. Eu tô vendo aqui o tempo que ele ficou lá fora, coitado. Você tá indo pro abandono. Agora o Williams. Só não consigo ver qual piloto. Parece o Russell, né? Russell, exato. Mercedes, né? Mercedes, vai lembrado. Vamos ver. Lost Power aí, tá vendo? Perdeu potência, problema de motor. Se bobear, vem safety car de novo, vai juntar. Pelo ponto da pista, sim, pra... Pois é, e aquele outro safety car ainda não, né? Tá só a bandeira, agora sim. Tava só a bandeira amarela, agora sim, safety car. O Grosjean foi pro box e teremos mais um safety car. A pensar sobre esse safety car, viu? Cine Hollywood conta a divertida história da guerra entre o cinema e a televisão numa cidadezinha do interior do Ceará. Não perca a sessão, hein? A série Cine Hollywood começa nessa noite de terça, logo depois de Fina Estampa. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Milha Creme, um toque de carinho na sua pele. Porque assim, com o safety car, o que a corrida ganha? Ganha essa aproximação, todo mundo junto, vai partir para a ultrapassagem. Ó. Foi pro box. Estratégia legal, hein? Mudou a estratégia, né? Veio de mole, exatamente. Estratégia boa. O Albon fez a mesma coisa e abriu, vamos dizer assim, entregou o terceiro lugar para o Pérez momentaneamente, mas está voltando para a pista de pneus novos. Então a gente vai ter, teoricamente, uma briga boa aí na relargada. Eles começaram com o pneu macio, trocaram para o pneu duro e agora está com o pneu médio, que é o pneu que vai aumentar o rendimento. Então, o que eu ia dizer é que, sim, lá para a briga pelo primeiro lugar, com esses cuidados da Mercedes, com o motor Mercedes agora, lógico, de outra geração, de outra qualidade, né, tendo problema, é muito provável que eles aumentem um pouquinho o ritmo, porque vão ter ali o Pérez do lado atrás, o Albon atrás e o Leclerc vindo com tudo. E vai estar todo mundo junto. Eu acho que fica uma projeção interessante. Como é que a Mercedes vai conseguir manter essa liderança a distância? Se não acelerar um pouquinho, os caras vêm para dentro, né? Vêm para cima. Interessante esse lado do safety car, que você tem dois modelos de safety car a ser aplicados, né? E a Fórmula 1 adota um que, do meu ponto de vista, é um pouco mais perigoso, mas mais interessante. Porque, por exemplo, do lado americano, eles esperam os carros agruparem inteiro para depois abrir box. Então o box se fecha. No caso aí, o box fica aberto. Então quando tem um problema, o piloto precisa acelerar
né, que ele acha que vai entrar o safety car, ou que mesmo que já entrou, ele pode acelerar, entrar, fazer a troca e sair. Isso onde é que ele ganha isso? Como não agrupou, você perde muito menos posições do que você perderia caso você pare e os outros pilotos não parem. O interessante é isso aí, ó. Você vê que tem a sequência Bottas, Hamilton, Pérez e Albon. Sendo que o Albon tá aí de pneu macio e pneu zero. Então, será que ele vem para cima? Ah, rapaz, olha aí, ó. Albon tá na 4ª posição, o Pérez na 3ª. O Pérez com a Racing Point. Como é que vocês estão chamando? A Mercedes rosa. Carro bom. Tem, evidentemente, a segunda força. Acho que hoje é a segunda força, a RBR, com a situação, sim. Com a fase da Ferrari, a RBR é a segunda força. O Albon está em 4º, o Pérez está em 3º e vale o lugar no pódio. Opa, não pode aglomeração, hein, senhor? Legal, que legal, é longe. Quem disse? Olha o que é longe isso aí, ó. Mas eles estão aglomerados. Torcedor é torcedor, né? É. Fora que deve ter gente no meio dessas árvores aí, né, que não conseguem ver. Tudo bem, com todo momento diferente que a Europa passa, tanto assim que as coisas estão se liberando, a flexibilização europeia é bacana, você tem volta de campeonatos de futebol, volta da Fórmula 1, a chegada da Fórmula 1, mas vamos com calma, gente, calma. Pois não, Mariana? Desde cedo, um helicóptero da polícia sobrevoa aqui toda essa área aqui do circuito para justamente identificar esse tipo de aglomeração e poder mandar um carro de polícia lá para que essa aglomeração seja desfeita e a Áustria continue, né, nesse ritmo de contenção da Covid-19. Lógico. Continua o safety car na pista, nós estamos chegando a 55 voltas. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. TIM, 10 GB em sua primeira recarga digital. E apenas para completar a informação sobre o pneu do Albon, o pneu zero, quando ele parou e trocou de pneu, tanto o Bottas quanto o Hamilton quanto o Pérez teria um pneu de 26 voltas. Então um pneu bem desgastado. O pneu de 26 voltas já é um pneu mais do que meia vida. Contra o pneu zero do Albon. Então assim, de novo, ele está com a faca e o queijo na mão para vir para cima após a relargada. Eu acho que pode dar uma corrida interessante aí sim. Estou com o Luciano. Ameaça até por essas informações que vocês traduziram dos rádios da Mercedes, até ameaça a Mercedes ou aí já é querer demais? Eu acho difícil eles conseguirem ir para cima da Mercedes. Vamos ver. Vamos ver a largada agora. Aí vai ser interessante. Bom, apagou a luz do safety car. Ele vai entrar no box a partir de agora. Olha aí, ó. Você viu lá 27 voltas para o pneu. Nós estamos com 55 voltas sendo completado. O safety car já foi para o box. A corrida está valendo de novo. O Bottas já meteu o pé para ir embora. O Hamilton acompanha. O Albon vai para cima. O Albon vai tentar o lugar do Pérez. Essa pode ser a grande disputa. Já abre para fazer a ultrapassagem, mas para ameaçar, não é exatamente o ponto de ultrapassagem. Fica todo mundo com distância pequena, todo mundo apertado. Volta a ter uma fila, o Grande Prêmio da Áustria. E vem também o Leclerc, quem está em 6º lugar, atrás do Norris, com o Albon e o Pérez brigando. O Leclerc vai para cima, olha aí a ultrapassagem, já levou. Já foi para a 3ª posição o Albon. Nunca um piloto tailandês foi pro pódio. E hoje vai ser um pódio diferente. Parou tudo de novo, pancada. Para tudo de novo, Kimi Raikkonen vai pro muro. E foi pra valer, hein? Pro muro não, foi pra grade ali, pra placa de proteção. E foi pra valer. Destruiu o lado direito. A questão é, será que ele bateu ou que o pneu escapou? Vamos ver, ó. Olha, rapaz, quebrou tudo. Perigo isso aí. E ele segurou a onda bem, né? Olha. Isso que é cambagem, hein, Boto? Front right corner. Aqui na verdade, olha que perigo aquele pneu. Até bom não ter torcida, né? Você vê, porque esse pneu geralmente ele bate no muro e sai voando para onde tem arquibancada, né? Então, ainda bem que não tem ninguém E aqui. o susto que passa quem tá atrás, no caso aí o Leclerc?
O Vettel. É estranho porque você vê o pneu saindo, né? Lembrando quando o carro bate forte e a suspensão quebra, o triângulo quebra e o pneu sai junto com a suspensão, aí tem uma corda lá, uma corda de Kevlar, se eu não me engano. Para que ele fique pendurado. Exatamente, né? Para que não vá para o público. Mas como deve ter sido um problema de porca lá do pneu, ou o mecânico colocou, ele parou e não entrou direito, aí o pneu sai voando mesmo, sai solto. Esse é um recorde que está sendo ameaçado na Fórmula 1, né? O do Rubens Barrichello. O Barrichello, que é o piloto com o maior número de grandes prêmios, 322 grandes prêmios, e hoje o Raikkonen completa 313 grandes prêmios. Do jeito que está a temporada, ele não passa o Rubinho Barrichello, que é o piloto com o maior número de grandes prêmios da história, desses 70 anos de Fórmula 1. Se a temporada tiver mais corridas, ele começou com 10, agora tem 9 grandes prêmios para igualar. E o pneu foi embora. É um perigo mesmo, né? Um perigo. Uma coisa só pra gente ficar de olho e entender, a gente viu que o Pérez errou aquela freada da curva 3 e que o Albon ganhou posição, mas foi bem no momento que entrou a bandeira amarela do carro de segurança, então não sei se... Você achou? Eu achei que foi um pouco depois, hein, a bandeira amarela. Então, você achou, não? Mas pode ver que o Pérez está em terceiro. terceiro. Ele já tinha... vão ter que trocar. Na minha visão, Kleber, eu acho que o Albon conseguiu ultrapassar. Foi a impressão que eu tive. Mas o Pérez retomou a posição, então vamos ver o que eles decidem. Então... Felipe, com toda a tua experiência, quando você está vendo aí de novo, ó, o Vettel vem, nossa, é um susto duplo, né? Porque o Vettel também vai, olha. Você vê que né, isso aconteceu antes de eles passarem pela linha de chegada, então pode ser sim que eles entraram na mesma volta. Por mais que teve, né, o Pérez acabou errando no fundo, passou direto, mas eu acho que aquele momento talvez já tivesse a bandeira amarela. Então ali vocês estão, pelas imagens que vocês estão vendo, houve um erro de apertar assim, o pneu, a roda, mas não quebrou a suspensão, não quebrou nada. Não, soltou a roda. Soltou a roda só. Porque você vê que ele está com os pneus duros, ou seja, ele parou para fazer a troca, né? São pneus novos, então provavelmente não saiu do box bem apertado. E a hora que ele acelerou, ele saiu. Bom, de novo, estão todos passando ali pelo pit lane. Enquanto a pista vai sendo recuperada depois do acidente, desta falha, soltar o pneu direito dianteiro do carro do Kimi Raikkonen. O Pérez recupera a terceira posição. O Albon vai ter que batalhar de novo. Lembrando que Pérez, Albon, Leclerc especialmente, enquanto chega no seu box o Kimi Raikkonen, esses 3 pilotos especialmente meteram um pneu amarelo, o pneu médio, o que faz com que a possibilidade de disputa pelas vagas, pelas posições seja muito maior. O Pérez nesse momento está com um lugar no pódio, um pódio que vai ser diferente, que vale a pena você acompanhar. É uma curiosidade para ver como é que vai ser esse novo pódio da Fórmula 1. Os pilotos que abandonaram. O primeiro foi o Verstappen. Esse foi a maior dó da corrida. E vinha num ritmo legal, com os pneus um pouco mais duros, né? Tinha uma estratégia para tentar mudar a história da corrida, né? Aliás, muitos abandonos, né? São apenas 13 carros na pista por enquanto. Muito mais do que o normal, né? Mais do que o normal. O outro aí, ó, Kleber, o Ricardo. Raikkonen, Russell, Grosjean, Magnussen, Stroll, Ricardo e Verstappen. 7 abandonos. Muita coisa. Normalmente não tem acontecido isso nas corridas, né? O Vettel é 11º e antepenúltimo, pelo incrível que pareça. Pois é. E você está acompanhando aí os momentos que esses pilotos abandonaram. Que tal passar a tarde no cinema da Globo? 15 para as 2 da tarde. As caça-fantasmas entram em ação na temperatura máxima, logo depois do Tamanho Família. Então hoje tem, quando acabar a corrida, tem o Esporte Espetacular, a sequência do Esporte Espetacular, depois nós vamos para o Tamanho Família e na sequência aquele cineminha na tarde de domingo com as caça-fantasmas em ação na temperatura máxima. E o Grosjean, aquela hora eu falei mal dele, só que a gente tem que dar um desconto também, porque para mim ele teve problema de freio assim,
assim como o Magnussen teve, porque ele foi direto, o carro simplesmente não parou, acho que está superaquecendo e eles estão com problemas. Kleber. Diga, Mariana. Eles tiveram problema de freio, de vazamento durante todo o fim de semana. Então agora, na verdade, coroou exatamente o mesmo problema que estava se repetindo durante o fim de semana. Vamos ver no fim de semana que vem se eles conseguem mudar essa história. E mais uma vez um safety car um longo tempo de permanência na pista. E isso me chama atenção também, porque o resgate na Fórmula 1 normalmente é muito rápido, né? Eu acompanho, participei do GP do Brasil como comissário e por algumas vezes acompanhei o procedimento, a quantidade de tratores e caminhões que eles têm para fazer um resgate rápido. Pode ser com o protocolo menos gente trabalhando, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Então talvez esse novo protocolo acaba trazendo esse lado ruim, que para a retirada do carro está muito mais lenta do que o normal. E me lembro até na semana passada que eu competi pela Copa Truck, a organização teve muita dificuldade em trazer gente da cidade para dentro do autódromo, porque eles testavam positivo. O exame PCR foi obrigado para todo mundo e de fato era difícil de conseguir gente para ter esse protocolo tudo certinho, então eles também operaram com muito menos gente do que o normal. Aliás, os testes, né, Mariana, que estão sendo feitos constantemente também com todo mundo envolvido na Fórmula 1. Copy that, checker, we're just checking. De 5 em 5 dias, pilotos, jornalistas, o pessoal da organização, todo mundo tem que testar. Esses testes já foram testados só nessa semana, 4.032 testes foram feitos, todos negativos. Isso vai continuar acontecendo durante toda a temporada. Para dar uma noção assim, Mariana, não precisam ser números precisos, o número de pessoas, tirando público, sem público, né? O número de pessoas envolvidas no circo entre jornalistas, equipes, está muito diferente do que é normalmente por estar nessa primeira corrida da temporada? Totalmente diferente. São normalmente 8.000 pessoas trabalhando no circo, agora são 2.000. E 2.000 controladas, assim, no meu passe, por exemplo, tem quando que eu fiz meu último teste, o resultado do teste, cada vez que eu passo na catraca aqui, tem todos esses dados. E mais um dado interessante para a gente pensar aí é o seguinte, porque tem um laboratório que acompanha o circo, né? O preço de um teste é de 55 euros, tá? Agora você imagina, só essa semana, se a gente contar 4.032 testes, foram 222 mil euros só nessa semana. Quer dizer, é um gasto também muito grande. Mas um gasto que tem que ser feito. Da Fórmula 1. Tem que abrir o cofre. Você viu que estavam repetindo enquanto a Mariana falava, o Pérez foi obrigado a devolver a posição para o Albon, então o Albon realmente tinha conquistado aquela posição antes da bandeira amarela. E vou lembrar, o Albon está de pneu praticamente novo, largando atrás aí da Mercedes. Será que, ainda mais com a Mercedes com problema de não poder usar muita zebra e tudo mais? A minha sensação foi essa, que ele fez a manobra, assumiu e um pouco depois teve. O Felipe falou, pode ser que a volta não tenha sido ainda completada, não abriu outra volta, ele devolveu a posição e agora... E é muito rápida essa avaliação, né? Muito rápida essa avaliação. Bom, safety car na pista. Pé embaixo de novo. Bottas, Hamilton e o Albon. O Albon vai, hein? Nunca ele teve tanta chance. Se chegar ao pódio vai ser o primeiro. Já imaginou se chegar num degrau mais alto? Se conseguir ameaçar a Mercedes? A Mercedes apresentou problema agora há pouco. Nós ouvimos várias mensagens da equipe de boxe da Mercedes pedindo para que eles tenham cuidado, para que eles não usem muito a zebra, um problema eletrônico, um problema no câmbio. Agora é zebra, é pista, porque agora tem adversário. O safety car juntou todo mundo. Vai o Albon. O Albon vai embora, para cima do Hamilton e vai tentar a ultrapassagem. O Hamilton fecha a porta, tem a preferência na curva. O Albon abusado vai para cima. Tem que usar força de motor, tem que ter paciência. Tá encarando um heptacampeão do mundo, um hexacampeão do mundo e vai embora. O garoto vai com tudo e foi tocado. Que pena, que pena, que pena. Faltou paciência, faltou experiência,
Foi mais malandro o Lewis Hamilton. Uma pena, porque ele estava fazendo a ultrapassagem e foi tocar. Fora é complicado, a gente sabe, o Burt pode falar até melhor aí, tomar ultrapassagem por fora não é todo mundo que aceita. E a gente vai ter que rever a imagem direito. Talvez o Hamilton espremeu um pouquinho, mas dentro da linha do jogo aí. Acho que o Albon podia ter esperado um pouquinho. Olha lá, ó. Vamos ver. Ó, foi embora. Já botou. O Hamilton dá uma fechadinha. O Albon vai. Olha, eu lembrei que... Vamos ver de novo? Me parece que o Hamilton não muda o traçado, a trajetória. Foi mais culpa do próprio Albon do que o Hamilton deixou espaço. Ele viu que tinha ali e realmente o Albon, acho que é pela experiência e tudo, não tirou o suficiente para passar pela roda. Olha aqui, esse é o gol anulado, né? Esse é o gol anulado. Eu lembrei, né, que eles já tiveram esse problema aqui no GP Brasil. Eu ouvi esses gritos daqui, Kleber. Pois é. Acho que eles gritaram today not. 5-2, urgent, 5-2. Mas é uma pena, hein? É uma pena. E o Albon caiu para a 13ª posição, obviamente. Tava todo mundo no mesmo embalo, todo mundo com diferença minúscula entre um e outro. Quando ele sofre o acidente, ele vai para a 13ª posição. Mas deu muita sorte a Mercedes, deu muita sorte o Hamilton e foi precipitado. Foi ousado demais, teve paciência de menos o nosso Alexander Albon. Aí o Sainz conseguindo uma ultrapassagem para cima da AlphaTauri. Eu lembrei, né, Kleber, que aqui no GP Brasil já teve toque do Albon com o Hamilton. Naquela vez a culpa foi do Hamilton, ele foi punido. Mas eu concordo, o Felipe também já comentou que o Albon foi precipitado, não precisava. Mas está sob investigação, né? DRS has been enabled, correct. 1.4. So Lewis, we are seeing the gearbox issue on your car, so just look after it. A equipe falando que foi urgente para o Hamilton fazer uma alteração ali no ajuste de câmbio, porque o problema parece ser realmente sério. Então, para ele tentar manter o controle. E outra coisa, ó, tô vendo aí agora o Norris também partindo para cima do Pérez, a briga é essa pelo pódio, hein? Então, o Norris partindo para cima do Pérez e o Leclerc vai no embalo, ó. A diferença do Hamilton para o Pérez é de 3 segundos. São 64 voltas. Vai depender, é claro, do tamanho desse problema, do tamanho de economia que vai ter que fazer do equipamento o Lewis Hamilton. E o Leclerc vai, ó. Leclerc para cima do Norris. Enquanto o Norris tenta se aproximar do Pérez, o Leclerc é quem faz a ultrapassagem. Ela não está ainda definitivamente feita. Agora balançou ainda o Leclerc, mas conseguiu garantir a posição. Leclerc vai, hein? Leclerc vai para cima do Pérez. Leclerc passa a ser nome da corrida. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Renault, agora com 3 vantagens incríveis para comprar. E o Norris cometeu um pequeno erro na curva 3, por isso que o Leclerc conseguiu ultrapassagem. E veja só, né, o Sainz, que não conseguiu acompanhar em nenhum momento o Norris no final de semana, agora está na cola dele. Então tem a briga agora entre os dois pilotos da McLaren, mas a briga vale mais essa aqui, ó. Agora Leclerc para cima do Pérez. O Leclerc tirou 6 décimos nessa volta do Pérez, hein? Leclerc vai para cima do Pérez, ó. Já tá com a possibilidade, quando for o trecho, ó, você entrou na área de abrir a asa. Senta o pé o Leclerc. Deu pra ver que o carro não é muito bom de tração, né? Você viu que na saída da 3 ali deu uma distracionada, o Pérez abriu a distância, mas tá na briga. Chega o Sainz e os dois aqui, o Felipe Giafone e o Luciano Burti, já anteviram que a chegada de um piloto como o Sainz faz com que o Leclerc tenha mais moral dentro da equipe. E vai embora, ó. De longe, hein? Mas foi. Foi bonito, hein? Foi bonito. Foi frear lá dentro,
Sentou o pé e perde 5 segundos. Lewis Hamilton. Queimei a língua, hein? Falei que não era nada. Tiveram outra visão em relação ao que vimos nós. Ó a briga de McLaren aí, ó. Sainz e Norris. Norris e Sainz. Briga boa. Norris fica na frente, o Sainz vai pra cima. Agora a corrida ficou legal. Agora, nesse final de corrida, ficou bacana. E 5 segundos recoloca o Pérez no pódio se continuar dessa forma. Pois é, porque ó, 5 segundos. Pô, ele cai para oitavo. Ele vai cair para sexto, sétimo. Sexto, sétimo. Então até para falar, né, que às vezes por que às vezes a gente daqui tem uma posição e os comissários têm outra posição lá dentro, justamente porque eles têm, além do rádio, né, que a gente tem um pouco mais ali, eles têm a telemetria ao vivo dos carros e todos os pontos de vista. Então, com certeza eles têm alguma imagem que mostrou que o Hamilton poderia ter deixado um pouco mais de espaço e acabou. Eles têm mais ângulos? Tem. Eles mais ângulos? Eles têm, além do que a gente vê aqui, todas as onboards e tem algumas... A pista inteira é coberta com câmeras fixas. Sim. Ou seja, o comissário ele tem, além disso tudo, câmeras que você acaba pegando... Como se fossem câmeras de segurança, exatamente, assim, só que de tráfego, né? De boa qualidade. De boa qualidade. Então... Bom, olha, e ele vai começar a tentar tirar na pista, né, esse prejuízo. Faz a volta mais rápida, a decepção ali da equipe Mercedes, porque tá perdendo a dobradinha, o Hamilton tá perdendo a segunda posição. Só fazer uma conta aqui ligeira aqui, ó. Ele tá 1,7 atrás do... Essa aí é de novo, ó, a imagem. Sabe o que pode ser, Kleber? Aqui, ó, ele também falou o seguinte: o carro à frente já era o Albon. Então quem deveria ter tomado cuidado... Essa batida sempre é muito polêmica, né? Porque é aquela que tá lado a lado. Tá lado a lado, mas é exatamente o que você falou. Ele já estava na tangência da curva. Agora o Sérgio Pérez. E o Pérez perdeu 5 também. Sérgio Pérez. Ó, e o Sérgio Pérez... Aí é outra coisa. Será que não é aquela Passou dos velocidade no pit. Porque naquele momento em que todos estavam passando pelo pit, ali ele tem que respeitar também, né? Exatamente. Os 80 por hora. Só que será que foi isso nesse momento? Não sei. E ó, mais problema agora, hein, com o Albon. Hoje é dia, hein? Pois é, muito abandono, hein? Muito abandono. Olha, temos 13 de 20 carros na pista. Tá nervoso, hein? Mas na pista... Tá nervoso. E vai o Norris e o Pérez brigando. O Norris já conseguiu botar... Eles estavam juntos, né? Os dois carros da McLaren. Agora tem uma Racing Point aí no meio. O Pérez. Então, mas o Pérez está perdendo 5 segundos. Eu fico meio em dúvida desse negócio, sabe? Perde 5 segundos, mas está interferindo na corrida. Essa é a... O Pérez deu uma viajada na maionese. Ele tá até reclamando o Norris aí né, ele já tá do lado, ó, ele tomou uma portada mesmo. Foi desnecessário. Ou não viu, ou simplesmente não viu. Mas essa imagem é posterior à punição, não é? Ele já tinha tomado 5 segundos. E aí, eu não sei se ele cometeu algum erro lá em cima, porque tinha uma diferença um pouquinho maior. E ele foi atacado pelo Norris, e aí acabou ainda... dando essa trancada aí. Pois é. Desnecessária. Então, mas eu fico pensando nisso, sabe, gente? Opa, mais um. Nossa senhora, mais um. AlphaTauri. Vai todo mundo pro pódio daqui a pouco. Que viagem que tava em 12º, né? Então estamos fazendo contagem regressiva, né? 12, 11. Começou com 20, 19, 18, 17, 16, 15, chegando em 11. Eu ia falar, o Hamilton nunca esteve tão próximo como nas últimas voltas, mas ele tem 5 segundos de punição. Pois é. Eu acho que a essa altura, Burti, o negócio dele é ficar mais de 5 segundos à frente do terceiro colocado, né? Olha aí, ó. Kvyat. Eu não consigo falar se quem quebrou primeiro, se foi a suspensão que quebrou, que estourou o pneu, se foi o pneu que estourou e quebrou a suspensão.
Mas o pneu ficou quadrado. No rádio, nossa senhora, parece que ele falou um furo no pneu. Agora eu não sei exatamente isso aí. Se primeiro furou, aí quando estoura o pneu ele pode quebrar a suspensão ou ao contrário mesmo. Mas a corrida já está com metade mais um só de pilotos na pista. Nesse momento o Hamilton volta para o pódio, né? Porque eles estão abrindo. Então o Leclerc vai para a segunda, vamos para a última volta. 71 voltas vai terminar o Grande Prêmio da Áustria. Com a vitória do Bottas, com o Hamilton em segundo, em quinto, Pérez em sexto. O Leclerc foi buscar uma corrida de recuperação depois de largar só na sétima. Vitória de Valtteri Bottas. Ganha o finlandês da Mercedes a primeira corrida de 2020. O Hamilton cruza em segundo, mas tem que se descontar 5 segundos. Olha a diferença, ó, que ele tem. McLaren e a McLaren comemora pódio, né? 4,6 era a diferença dele para o Hamilton, então... A McLaren volta para o pódio. Com a perda de 5 segundos, Bottas em primeiro, Leclerc em segundo, Lando Norris em terceiro. Cai para a quarta posição o Hamilton, que tentou andar ali no tempo que faltou de corrida para aumentar a diferença entre os adversários, mas não conseguiu ficar com o pódio. Ó, a Mercedes dando parabéns aí pro Bottas, primeira vitória, né, do ano é dele. Mas sabe o que é legal da McLaren? Na última volta o Norris fez a melhor volta da corrida, ou seja, mérito total. Pois é. Eu queimei a língua de novo, porque eu falei que estava em... Porque naquele momento ele estava. E realmente, por 1,5 décimo ele conseguiu o pódio. Oitava vitória do Bottas. Oitava vitória do Bottas. Leclerc em segundo e o Norris leva a McLaren de volta para o pódio. Pódio é diferente, hein? Aguarda só um instantinho que nós vamos ver mais festa da McLaren. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Nós estamos de volta com o Grande Prêmio da Áustria, que terminou com vitória de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas chegando hoje a 140 grandes prêmios e conquistando sua 8ª vitória na Fórmula 1. Abre a temporada a Mercedes na frente e o Bottas vencendo a prova. Para o Lewis Hamilton, uma corrida que acaba ficando no prejuízo no momento em que ele foi ultrapassado pelo Albon. Ele acabou sendo punido com 5 segundos acrescentados ao seu tempo. E aí ele ficou na 4ª posição. Bottas em primeiro, Leclerc em segundo, Norris em terceiro. Muita festa da McLaren do Lando Norris. Burt estava lembrando aqui no intervalo que a McLaren ficou com o Sainz na 3ª posição no Grande Prêmio do Brasil no ano passado, mas foi depois, né? Quando perdeu o lugar o Hamilton no pódio. Por isso hoje eles vão mesmo pro pódio e tem toda essa festa, toda essa alegria do Lando Norris. O pódio é diferente, o pódio é uma outra cerimônia hoje. Aí os pilotos estão mantendo, todos eles estão praticamente sozinhos, não tem aquela história de abraçar, correr para a equipe que fica ali na grade esperando. E o Bottas acaba sendo o grande vencedor. Bom, que Mercedes era a favorita. O Norris até fez uma festinha ali com seus companheiros, né? Até ele foi na base do abraço. Compreensível que o Lando Norris faça essa festa. Acabou sendo um final de corrida diferente, né? Eu não imaginava que o Leclerc podia... A Ferrari sai absolutamente no lucro e a McLaren super bem. Com certeza o safety car mudou tudo, né? Toda a história da corrida. Apesar do segundo lugar, tem que melhorar muito. A Ferrari é um segundo lugar meio, né, para animar o fim de semana, mas está longe. E o Norris, esse moleque sim, esse acelera demais e merece esse terceiro lugar. Cara, 20 anos de idade, o inglês que está completando hoje 22 grandes prêmios. Eu falei isso no começo da corrida e vou repetir. Do Emerson, um título do Emerson, tem os 3 títulos do Ayrton. A McLaren ficou muito próxima do público brasileiro da Fórmula 1. O Paul de Resta é quem está fazendo... hoje é o Jenson Button. Ontem foi o Paul de Resta, hoje é o Jenson Button que está fazendo a entrevista. Ó.
com a distância regulamentar imposta. Falando, né, de muitos safety cars, foram 2, 3 trocas de pneus, dando os parabéns. Tive muita pressão durante toda a corrida. Falando que no último safety car, nos primeiros tudo bem, mas nesse último foi realmente difícil porque ele tinha o Hamilton atrás pressionando ele. E falando que o Hamilton estava muito rápido hoje, então foi difícil para ele manter a frente. Não tem maneira melhor, obviamente, de começar a temporada. Having Lewis bearing down on you for most of that race must be so tough, and especially because you had warnings from the team. O Button destacando, né, que foi difícil para ele não só de ter os problemas de aviso de algum problema no câmbio, mas principalmente do Hamilton pressionando ele durante toda a corrida. Realmente ele evitou de usar as zebras, né? Mas estou grato que ambos os carros terminaram a prova mesmo com esses problemas. E foi um ótimo início. E o legal, o Burti e Felipe, é que o entrevistador de hoje, o Jenson Button, o Burti lembrou da corrida do Brasil no ano passado, o pódio do Pérez, que não foi, do Sainz, né, que não foi exatamente um pódio. O último pódio foi em 2014 na Austrália, com o Button e o Magnussen. A última vez que a McLaren foi de fato para o pódio e vai hoje de novo. Vamos ouvir o Leclerc. Eu acho que a gente fez hoje tudo perfeito para conseguir terminar em segundo. A gente sabe que teve essa punição do Hamilton, né? Algumas batidas também que nos favoreceram. Mas eu consegui explorar cada oportunidade que eu tive. A gente não pensava em terminar onde a gente acabou terminando, né? Em segundo. Tem muito trabalho ainda pela frente. A gente não está onde a gente gostaria de estar, obviamente, em relação à performance, mas tudo é possível. A gente precisa trabalhar como uma equipe para poder voltar mais forte. Você fez ótimas manobras e cada vez que teve uma oportunidade você conseguiu, né, realizar e conseguiu ganhar a posição. Eu fui muito agressivo hoje. Eu tinha muita dificuldade com velocidade. Ele não falou velocidade, mas da curva 1 à curva 3 ele faltava velocidade de reta. Acabou que o Norris acabou perdendo um pouco de velocidade por conta do Sérgio Pérez e nesse momento foi quando ele conseguiu ganhar a posição. Mas foi realmente uma corrida muito difícil. Where is Lando? Where is Lando? I really want to give you a hug now, mate. O Button, eu gostaria de te dar um abraço agora, mas não pode, né? No words. I mean, eu sou um dos que torço também pelo Lando, tá? O Button tá falando, mas eu torço muito por esse moleque. Você conseguiu o primeiro pódio. I don't know. I'm speechless, I think. Eu tô sem palavras. There was a few points in the race where I thought I kind of fudged it up quite a bit. Tinha alguns pontos na corrida que eu acho que eu, né, não mandei tão bem. Foi, inclusive, quando o Sainz tentou me ultrapassar, mas eu não desisti. Foi quando eu ganhei a posição do Pérez. Dando o máximo, principalmente no final, fazendo voltas rápidas, né? Lembrando que ele fez a volta mais rápida da prova na última volta. E ele agradecendo a equipe pelo trabalho, né, a evolução que teve desde o ano passado para agora. Um trabalho em equipe. E o Button falando, né, realmente foi difícil. Você quase foi ultrapassado pelo seu companheiro de equipe. Mas dá para ver que você protegeu até, assim, de forma agressiva essa posição com o seu companheiro de equipe, mas tinha que ser feito. I mean, yeah, the last few laps, when I had to get past Checo, I just knew he had a 5-second penalty, but nothing more than that. And quando eu consegui ultrapassar o Pérez, eu sabia que tinha a punição do Hamilton. So I knew I had to, not just because of Lewis, because I didn't know at that time, but I knew I had to try and get past him. Na verdade, eu não sabia que o Hamilton tinha uma punição naquele momento, mas eu tentei o melhor para ganhar a posição do Pérez. Nem sabia que era pódio, né? Exato.
Mas ele falou, concordando com o Banton, tem muito a ver com o ritmo, e meu ritmo era muito bom. Então, muito feliz de estar aqui e destaco, grande resultado de um piloto brilhante. E é exatamente o destaque da corrida, quando ele e o Sainz disputaram uma vaga, uma posição na pista, os dois pilotos da McLaren, o Sainz que vai para a Ferrari, ele vai ficar, e os dois foram disputar lá, lado a lado, brigando. Nesse momento, ele não estava brigando por pódio, ele estava defendendo agressivamente, como disse o Button, a sua posição. Uma equipe 8 vezes campeão do mundo, 4 títulos de brasileiros, 3 do Ayrton, uma conquista do Emerson, e que desde 2014 não ia de fato para o pódio. Repito, foi pódio no Brasil com o Sainz no ano passado, mas foi depois, né? Hoje não, hoje essa festa aí é por causa da comemoração, até esqueceram o protocolo. E estão comemorando o Norris, que ganha o lugar no pódio porque o Hamilton perdeu 5 pontos. Olha o novo pódio da Fórmula 1, ó. É ali na pista mesmo, né? Ali pertinho da onde o Jenson Button, que estava no pódio de 2014 junto com o Magnussen. É um pódio improvisado, cada um vai se aproximando. Chegou o Norris, veio o Leclerc e agora chega o Valtteri Bottas, comemorando o Bottas a sua 8ª vitória na história da Nacional da Mercedes, desse novo protocolo. Você vê que o troféu não foi entregue por ninguém, mas eles vão fazer a festa do champanhe. As equipes comemoram o primeiro lugar da Mercedes, o segundo lugar da Ferrari. Agora sim, ó, o troféu é entregue, que é o desenho do circuito, né? Primeiro lugar da Mercedes com o Valtteri Bottas, segundo lugar da Ferrari com o Charles Leclerc, terceiro lugar da McLaren com o Lando Norris. A semana que vem o grande prêmio vai ser nesta mesma pista, vai ser o grande prêmio que tem um nome diferente, é o grande prêmio da Estíria, mas vai ser aí exatamente neste circuito. E a imagem que nós separamos como imagem da corrida foi a imagem que é sempre perigosa e assustadora, quando vinha o Kimi Raikkonen e acabou escapando a roda do seu carro. O seu Alfa Romeo, olha lá, ficou sem roda, passou um susto o Kimi Raikkonen, passou um susto o Sebastian Vettel, mas ficou tudo bem com ele. Muitos safety cars na pista, muitas vezes o safety car na pista, e a vitória então de Valtteri Bottas, ele em primeiro, Leclerc em segundo, terceira colocação para o Lando Norris, numa corrida que teve 11 carros terminando, 9 abandonos, portanto, aí o champanhe da vitória do Bottas e muito comemorado pelo terceiro colocado, o jovem Lando Norris de 20 anos, o britânico que pela primeira vez chega ao pódio. Semana que vem, então, tem mais. Continue ligado, vem aí o esporte espetacular. Grande abraço, Fórmula 1 na Globo, emoção na pista.